Olá pessoal, mais um exemplo aqui de função do primeiro grau. Então temos aqui um exemplo. A curva abaixo é uma função afim que fisicamente representa a função horária do espaço de um móvel em trajetória retilínea e em movimento uniforme. Então temos aqui o gráfico, espaço em função do tempo. Então tem o espaço em metros, que é o eixo Y, o eixo das ordenadas. E aqui no gráfico, o eixo X, que é o eixo das abscissas, representa o tempo em segundos. E esse segmento de reta aqui em vermelho, que é o gráfico dessa função afim, representa o quê? A trajetória desse móvel, durante o tempo em segundos. Então, se a gente observar aqui, para um tempo inicial de 0 segundos, tempo inicial, o espaço inicial do móvel é 70 metros. Então, à medida que o tempo em segundos foi passando, o espaço foi aumentando. A hora que chegou a 30 segundos, depois de um tempo de 30 segundos, que é o tempo final, aqui no gráfico, ele obteve um espaço final, que é 50 metros. Ok? Então, recapitulando aqui, para um tempo inicial de 0 segundos, o móvel estava no espaço inicial de 70 metros. Para o tempo final de 30 segundos, o móvel estava no espaço final de 450 metros. Então, diante desse gráfico, temos aqui, com base nas informações, podemos concluir que a lei da função e a velocidade em quilômetros por hora são, respectivamente, então vamos ter que analisar aqui quais das alternativas é a correta, Uma questão de múltipla escolha. Então, aqui, a primeira resposta se refere à lei da função, que é o espaço em função do tempo. E a segunda possível resposta aqui, de cada alternativa, representa a velocidade em quilômetros por hora. Só que observa aqui, que as unidades aqui, de espaço e tempo estão em metros e segundos. Então a velocidade, olhando aqui pelo gráfico, está em metros por segundo. Mas aqui eu quero descobrir em quilômetros por hora. Então vamos ter que lembrar daquele detalhezinho lá da física, que quando a gente tem a velocidade em metros por segundo, e eu quero transformar essa velocidade para quilômetros por hora, eu pego o valor que tem em metros por segundo e multiplico por 3,6. Se fosse ao contrário, se a velocidade tivesse quilômetros por hora e eu quero transformar para metros por segundo, aí eu pego a velocidade que está em quilômetros por hora e divido por 3,6. Ok? Então vamos lá. Para resolver esse exemplo aqui, eu tenho duas formas. Vamos resolver a primeira forma como se a gente estivesse lá na física, usando do jeito que a gente usa lá na física o modo de resolver. Depois a gente faz aqui na matemática e no fundo vocês vão ver que é a mesma coisa, só questão de linguagem lá das equações. Então vamos lá. Primeiro, vamos resolver primeiro, vamos achar a velocidade primeiro. Depois a gente acha a lei da função. Então vamos olhar aqui, o primeiro, vamos colocar assim, o primeiro modo de resolver, usando mais a linguagem lá da física. Ele não está pedindo aqui a velocidade em quilômetros por hora? Então olha só. Vocês aprenderam na física o seguinte, que a fórmula da velocidade média, que eu vou chamar de Vm, é o quê? É ΔS dividido pelo ΔT. Esse delta aqui é a variação, Então, ΔS é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Então, temos que velocidade média vai ser... O que é ΔS? Qual que é a variação do espaço? É espaço final menos espaço inicial. Dividido, ΔT, variação do tempo, tempo final menos tempo inicial, certo? Então está aqui essas formas lá da física. Então, a velocidade média do móvel vai ser, olhando ali no gráfico, o gráfico já tem todos esses dados aqui, tem o espaço final, espaço inicial, tempo final e tempo inicial. Até só olhar no gráfico e substituir aqui na fórmula. Então, olhando aqui no gráfico, S, o S no caso é o espaço final. O espaço inicial é 70 metros, então o espaço final é 450. Então vai ser 450 metros, que é o S, que é o espaço final, menos o espaço inicial. Olhando aqui no gráfico, 70 metros. Então 450 menos 70, dividido por quanto? Tempo final, que é 30, menos o tempo inicial, que é 0 segundo. Então vai ser 30 menos 0. Tempo final menos o tempo inicial, certo? O tempo inicial aqui, parte de 0 segundos. Chegando aqui, eu vou descobrir então que a velocidade média desse móvel vai ser 450 menos 70, dá quanto? Vai dar 380.
Então, 380 dividido por 30 menos 0, 30. Como eu tenho um zero em cima e embaixo, eu posso cortar, né? Na verdade, eu estou dividindo por 10 quando eu corto zero. Então, a velocidade média desse móvel vai ser 38 sobre 3. 38 sobre 3, certo? Essa velocidade aqui, ó, vamos dividir agora 38 sobre 3, para me achar ela em número decimal, certo? Achando em número decimal, depois que eu dividir ali, aí eu quero transformar ela em quilômetros por hora, porque as alternativas têm quilômetros por hora. É só pegar a velocidade que está em metros por segundo, que eu vou acabar de encontrar aqui agora, né, na forma decimal, e multiplicar por 3,6. Então vamos lá. Dividindo 38 por 3, rapidinho aqui, ó. 1 vezes 3, 3, para 3 nada, baixo 8, 2 vezes 3, 6, para 8, 2. 6 vezes 3, 18, para 22, então vai dar uma dízima periódica, né, de período 6. Então eu vou considerar aqui uma casa depois da vírgula. Então aproximadamente 12,6. O que? Metros por segundo. Então essa é a velocidade do móvel em metros por segundo. Certo? Só que a alternativa aqui que é em quilômetros por hora. Então, eu vou pegar esse valor aqui em metros por segundo, que é 12,6, e vou o quê? Multiplicar por 3,6. Aí eu transformo de metros por segundo para quilômetros por hora. Então, eu vou pegar, ó, velocidade média, que é aproximadamente igual a 12,6 metros por segundo, e vou multiplicar por 3,6. Quando eu multiplicar por 3,6, eu acho essa velocidade em quilômetros por hora. Então, se você fizer na calculadora 12,6 vezes 3,6, vai dar um resultado de aproximadamente 45,5. Lembrando que todos são valores o quê? Aproximados, né? Então, vamos colocar um tipo que é aproximadamente igual a quanto? 45,5 quilômetros por hora. É um valor aproximado, porque quando você divide na calculadora vai dar várias casas depois da vírgula. Eu estou considerando nesse caso uma casa. Certo? Aqui, ó, na verdade acabou o exercício, né? Não há nem necessidade de eu resolver a outra parte agora encontrando o quê? A lei da função. Porque se for observar aqui, ó, qual que é a única alternativa aqui que tem aquela velocidade lá que eu acabei de encontrar, que é 45,5 km por hora? É a letra D, ó. Então, na verdade, a resposta é a letra D. Porque todas as outras velocidades são diferentes. Então, uma questão que você não tem que mostrar cálculo, você tem que resolver e marcar, você pode fazer isso. Dá uma olhada, dá uma parada e olha. Só tem essa alternativa com 45,5 km por hora, então é a letra D. Porque não pode ser nem essa, nem essa, nem essa, nem essa primeira. Porque as velocidades são diferentes. Agora, se tivesse mais de uma alternativa com essa mesma velocidade, tivesse 2 ou 3, aí teria que continuar o cálculo. Mas nesse caso aqui, vamos continuar. Suponha que às vezes é uma questão aberta, tal, não tem nenhuma alternativa para você marcar. Então tá aqui, ó, a primeira resposta está pronta, que é a velocidade em quilômetros por hora. E a outra resposta com o exemplo, que é o que é? É a lei da função, certo? Lei de formação. Então lá na física, qual que é a lei da função lá? Função horária, não, a equação horária do espaço em relação ao tempo. Espaço em função do tempo, S de t, né, vai ser S0 mais V vezes t. Então essa é a função horária, a equação horária da física lá, que relaciona o espaço com o tempo. O espaço em função do tempo vai ser igual ao espaço inicial mais a velocidade média vezes o tempo, né, a variação do tempo. Então olha só aqui, ó, descobrindo a lei. Quando ele pede para descobrir a lei, lembra sempre o seguinte, ó, esse termo e esse aqui, ó, vai ficar fixo. Depois eu vou fazer uma relação. Isso aqui, na verdade, é uma função do primeiro grau. Porque S de t é a mesma coisa que y, f de x é a imagem da função. Esse S0 aqui, que é o termo independente, o termo constante, é o b da função, é o coeficiente linear. Esse v, que é o coeficiente angular, é o a, e o t, que seria o x. Então, na verdade, essa fórmula aqui, ó, essa lei, na verdade, é o y igual a x mais b. É uma função do primeiro grau. Então, aqui a lei dessa função vai ficar, então, espaço em função do tempo vai ser igual. O que é o S0? É o espaço inicial, que é 70. Por isso que ele é chamado de termo independente, que ele não depende do tempo.
Independente do tempo, o tanto que o móvel vai percorrer, o espaço inicial é 70. Então ele é fixo, ele não depende da variável aqui. Então, 70. Mais a velocidade, agora a velocidade eu vou deixar ver, porque ela pode variar com o tempo. À medida que o tempo vai passando, a velocidade vai mudando. E o tempo que vale... Opa, não, falei errado. A velocidade ele é fixa. 45 é a velocidade média, né? 45,5. Na verdade, é o tempo que vai variar. A velocidade é uma velocidade média em todo o percurso, né? Velocidade média, vocês aprenderam? Por exemplo, você está fazendo uma viagem, a velocidade média é 110 km por hora, num certo percurso. A velocidade própria já fala média. Significa que o carro foi toda a vida a 110 km por hora? Não, tem trechos que vai estar a 100, a 90, outros vai estar a 115, 120, mas somando todas as velocidades, vai dar em torno de 110 km por hora. Por isso que é chamado velocidade média. Alguns momentos vai dar um pouquinho acima de 110, alguns momentos abaixo de 110, o próprio 110, mas a média é 110. Que no caso aqui, ó, é 45,5 km por hora. Que é a velocidade média em todo o trecho. Certo? Então temos aqui então a lei da função. A velocidade média em km por hora e aqui o espaço em função do tempo, que é a lei dessa função, que representa esse gráfico aqui lá da física, né? Espaço em função do tempo. Ok? Continuando aqui, para finalizar esse vídeo agora, essa aqui é uma das maneiras de você resolver esse exercício. Usando aqui a fórmula da física, né? Fórmula da velocidade média, que de cara que eu já achei a velocidade. E usando essa outra fórmula aqui, que é o quê? A equação horária, né? A função horária do espaço em função do tempo, lá da física. Mas olhando aqui na linguagem matemática, na verdade é a mesma coisa, só muda a linguagem, né? As letras. Você olha lá, ó. Se é uma função do primeiro grau, a forma geral é y igual a x mais b. Y igual a x mais b, certo? Olhando aqui, ó, o b é o coeficiente linear, é o ponto onde a reta corta o eixo y. Onde que ela está cortando o eixo y? Se eu prolongar aqui, ó, esse segmento de reta, existe uma reta que contém segmento. Na verdade, ela está cortando o eixo y no ponto 70. Então, isso que eu já tenho é o b. Então, ó, y é igual a x mais 70. 70 é o coeficiente linear, é o ponto onde a reta corta o eixo y, que no caso aqui é o eixo dos espaços. Então, de cara, eu já tenho 70, só olhando o gráfico lá, basta encontrar agora só o coeficiente angular. Para encontrar o coeficiente angular, aqui na matemática, como que a gente faz? Eu pego o ponto conhecido da reta, que é o ponto xy, para ordenado conhecido, e substituo lá na função. Aí isolo o a, que vai dando a equação do primeiro grau, achei o coeficiente angular a, e depois volto na função, substitui, achei a lei. Então, aqui, ó, então vai ficar, qual que é o ponto conhecido? 30 para x, 450 para y. Então aqui, ó, é o ponto 30, 450. Então eu pego lá o y, que é 450, vai ser igual a vezes, quem que é o x? 30, mais 70. Então fazendo esse cálculo aqui, ó, 450 menos 70, que vem para o primeiro membro, 380. É igual a vezes 30. Isso implica que 30 está multiplicando, passa dividindo, então vai dar 380 sobre 30, que simplificando vai dar 38 terços. Então A deu, então o coeficiente A deu 38 terços. Achou A, substitui aqui agora na função, coeficiente angular A igual a 38 sobre 3, aí eu achei a lei da função. Então essa aqui é uma outra maneira da gente encontrar a lei da função. Então, observe vocês aqui, ó, que a lei ficou a mesma, olha só aqui, ó, 38 sobre 3. Aí você fala assim, professor, está diferente aqui, ó, é 45,5, mas é só você dividir, ó. Se eu dividir 38 por 3, vai dar 45,5. Então, essa lei e essa, na verdade, é a mesma. Só mudou o quê? A linguagem, questão de notação. Então, só comparando aqui, para finalizar, eu posso falar o seguinte, ó. Se eu tenho aqui, ó, S de t é igual a S0 mais VT, vamos fazer a comparação aqui só para fazer analogia para a gente perceber bem que isso aqui é uma função do primeiro grau. O S de t lá na física e na matemática a gente chama de yft, igual eu falei há pouco, então vamos chamar de y, que é a imagem da função. O S0 é o termo que está sozinho, independente, é o D.
O V, que é o que multiplica o tempo aqui, é a velocidade, é o coeficiente angular. Então, o coeficiente angular, que na matemática é a velocidade média lá na física. E o T é o tempo, é o eixo X. Então, observe ó, que é a mesma coisa, só questão de linguagem. Só que lá na física tem costume assim, de colocar o termo independente primeiro, o S0 mais VT. Mas nada impede se trocar, fica a mesma coisa. Ó. S de T igual VT mais S0. Que na verdade é a mesma coisa que Y igual a X mais B, ou B mais AX. Ok? Então tá aí mais um exemplo de função do primeiro grau, né, um exemplo relacionado com as grandezas físicas.